Invejo o ourives quando escrevo, imito o amor com ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Imito pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Por isso, corre, por servir-me, sobre o papel, a pena, como em prata firme, corre o cinzel. Corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste, cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste. Tosse, aprimora, alteia, lima a frase e, enfim, no verso de ouro, engasta a rima como um rubi. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito, e que o louvor do verso, acaso por tão sutil, possa o valor lembrar de um vaso de becerril. E horas sem conta, passo mudo, o olhar atento, a trabalhar longe de tudo o pensamento. Porque o escrever, tanta perícia, tanta requer, que o ofício tal nem há notícia de outro qualquer. Assim procedo, minha pena, segue esta norma, por te servir, deusa serena, serena forma. Sejam bem-vindos a mais um Torrão Nordestino. Como você pôde observar aí no nosso declame, hoje nós vamos tratar de uma arte muito genuína, que é a arte do design de joias, do ourives, e enfim, de tudo, todos os elementos que constituem essa arte. E aqui representando-a muito bem o nosso conterrâneo, o Francisco Antônio Rabelo. Rabelo, seja bem-vindo ao nosso Torrão Nordestino, tudo bom? Um prazer. Estou aqui muito feliz, agradeço o convite de vir aqui, poder falar para vocês, poder estar aqui hoje. A gente que agradece a sua trocar presença. essa ideia e bater esse papo que a gente estava conversando ali fora, que eu acho muito importante. Pronto. Então, vamos começar pelo começo. Exatamente. É isso? Francisco Antônio Rabelo, natural de Xerambim, correto? Correto. Ok. Eu o chamei nos bastidores de ourives e você mais na frente vai detalhar o que é o ourives, o que não é o ourives, né? Mas onde surgiu essa sua ligação com a arte de dar forma às pedras preciosas? Olha, essa história, ela, na realidade, todos os saberes, né, eles se reúnem hoje nessa produção de joia, né? O que eu aprendi desenhando, esculpindo, todo o processo de lapidação de pedra que eu acabei aprendendo durante a vida, hoje, né, assim, se confirma nesse trabalho que a gente faz hoje de design, de produção de joia, né? E esses saberes, eles possibilitam, né, desenhar joias mais interessantes, bem exclusivas, com a cara, né, mais voltada para a minha região, para o que eu penso, né, para os sentimentos que eu tenho. Então, é muito interessante, né, ver como isso aconteceu durante a minha vida, toda essa descoberta, porque foi uma coisa promovendo uma outra descoberta. Então, eu fui aluno da Seminas, eu tinha 13 anos de idade. O João Batista, o Antônio Bernardes eram instrutores. Essas atividades foram implantadas aqui no Xerambim em que ano? Exatamente. Olha, eu não lembro o ano ao certo. Eu sei que essa época que eu fiz o curso era em torno de 87, 88, por aí, estava nessa época. A escola vinha de bem antes, já vinha de um tempo. As pessoas que estavam à frente desse trabalho eram também daqui Eram pessoas daqui da cidade, sim. Pessoas de grande conhecimento, que entendiam muito do processo de extração mineral, por ficar aqui na Berilândia, né, e essa região inteira. E eram pessoas que já tinham, de certa forma, uma certa tradição, né, na família, de pessoas que já garimpavam, né, que já tinham esse conhecimento. Então, foi muito interessante aprender com essas pessoas, poder descobrir esse potencial, né? E
Era interessante que era um projeto que a Seminas desenvolvia, onde ministrava curso para jovens e tal, era 540 horas a aula, era um curso muito, muito interessante, que levava 7 meses. E dentro desse tempo, você era, além da prática, né, dessa oportunidade de praticar as habilidades e tal, essa coisa, vinha também uma bagagem muito bacana de conhecimento relacionado a essa coisa dos minerais e tal. E foi aí que, assim, veio toda essa paixão pelas pedras, né? Eu até estava falando para você que essa coisa das pedras é um karma, assim, quando você não consegue se livrar da pedra nunca mais, né? Você, depois que acostuma com aquilo, passa a fazer parte de quem é você realmente. Eu acho até engraçado, eu vou passando na estrada, às vezes, aí eu vejo uma pedra de cor diferente, paro o carro, corro lá para ir olhar. Então, embora não tenha nada a ver, mas só assim, pelo prazer de fazer isso, de conhecer, de entender, de descobrir coisas. Porque no final das contas você acaba sentindo a pedra, né? É mais ou menos você isso. Sente a pedra. É mais ou menos isso. Cada característica, cada cor, cada textura é um sentir diferente. E tem uma coisa muito engraçada, assim, que às vezes tem algumas pedras que eu não consigo cortar para fazer nada, para fazer uma joia, para fazer nada. Porque eu acho ela tão perfeita que eu digo, eu não vou estragar um negócio desse de forma alguma. E eu acabo guardando ela, daí fica lá um monte de pedra guardada lá, que eu tenho o maior zelo, né? Justamente por conta que a natureza fez ela tão perfeita, então que eu tenho, assim, tenho dó de estragar, assim. Então eu vou tentando. Uma coisa interessante, que essa coisa de desenvolver o desenho da joia, ela traz um monte de vantagens, assim. A gente sempre foi muito preocupado com sustentabilidade, não é? Então, como essa coisa da extração mineral, o que isso provoca na natureza, quais os males que isso realmente vai trazer para as regiões onde acontece essa exploração. Claro que aqui na Berilândia é muito superficial a exploração, então não existe uma agressão tão grande ao subsolo, né? E é bem interessante a forma que é feita a exploração mineral aqui, são pequenos espaços e tal. Mas isso numa escala maior, ela é destruidora, a mineração ela é assustadora. Então dessa forma a gente acabou, assim, surgindo o interesse de desenvolver coleções utilizando outros materiais que a gente tem aqui na região e que acaba sendo muito interessante, como por exemplo o espinho de xique-xique. E a gente acabou desenvolvendo uma coleção com esse material e acaba sendo uma das coisas mais interessantes que a gente tem dentro da oficina hoje, porque, assim, é um exemplo de agregar valor a materiais da nossa região, né? A gente conseguiu, por exemplo, transformar um espinho de xique-xique numa joia de 3 mil reais. Deixa eu só te interromper aqui, porque é o seguinte. Do curso, quando você fez lá atrás, o curso encerrou e daí então você já iniciou um trabalho seu. Foi assim? Rapaz, isso é uma história tão grande assim, porque eu tive várias experiências até chegar na joalheria. E assim, vou te contar de uma forma bem rápida para a gente entender um pouco como funciona essa trajetória. Quando termina... Você tem uma marca Tenho sim. Né? Hoje Antônio Rabelo acabou assim, se tornando muito conhecido e hoje em qualquer lugar do mundo que você, assim, nas redes sociais procurar Antônio Rabelo, você vai me encontrar com muita facilidade, que se tornou realmente Então esse gancho de lá do início até chegar ao que é o Antônio Rabelo hoje, como é que se deu isso? Como eu te falei, fui aluno das Seminas, né? E quando acaba esse projeto das Seminas, do curso e tal, eu já era fotógrafo, já entendi um pouco desse processo, pelo meu pai, pela minha mãe, aprendi com ele. E acabei indo para o Pará, trabalhar com fotografia lá, fui eu e meu irmão, e a gente foi fazer um trabalho de fotografar garimpeiro lá, então... depois de um tempo eu fui convidado a ser instrutor de uma das escolas que estavam abrindo lá em Tauá. E eu retorno para o Ceará e vou assumir essa escola lá em Tauá. E foi aí que eu conheci a Lúcia, minha esposa, tal, aí já filhos e essa coisa toda. E fiquei
como instrutor, né, de artesanato por muito tempo, até um belo dia que acaba o projeto das escolas. E aí eu tenho que ir para a vida real, não é? Assim, ver o mundo de outra forma, experimentar uma outra ideia. Aí eu tive que, nessa empreitada, eu fui vender sanduíche na rua, fui para Fortaleza, fui fazer isso na batalha mesmo. E, assim, eu fiquei mais ou menos um ano fazendo esse trabalho lá em Fortaleza. E foi nessa oportunidade que eu descobri a pintura. Descobri que eu podia pintar numa conversa que eu tive com uma pessoa um dia. E eu estava muito afim de pintar e tal, eu estava muito afim de fazer arte. E ele olhou para mim e disse: o que é que tu tá fazendo aqui vendendo sanduíche, rapaz? Rapaz, vai fazer arte e tal. E dessa conversa, cara, em 10 minutos assim, eu resolvi que realmente eu ia viver de arte. E a partir daquele momento eu tomei a decisão de que seria aquilo que eu queria. E eu não tinha me encontrado antes, né, dessa oportunidade de ir para Fortaleza vender sanduíche na rua. Eu não sabia direito quem era o Rabelo. Então, a partir daí, eu abri uma porta de possibilidade. E a partir disso, eu comecei a descobrir, né, o que eu tinha de potencial, o que era realmente possível. Venho para Quixeramobim na ideia de produzir artesanato. Conheci uma pessoa, aprendi a consertar máquina de escrever. Olha que loucura. Montei uma oficina de consertar máquina de escrever e tal. E hoje é muito importante essa informação para mim, porque ela me ajuda muito com relação ao design da joia. Porque esse conhecimento que veio da mecânica, ele me ajuda muito no trabalho que eu faço hoje. Então, por isso que eu falo que todos os conhecimentos que a vida teve, né, a possibilidade de me dar ali de mão beijada nas oportunidades que eu tive, assim, eu utilizo hoje na vida, na produção da minha joia. Tudo que nós aprendemos nos ajuda. Não necessariamente você tem que estar desenvolvendo aquele tipo de atividade. Né? Em outra atividade, você acaba utilizando recursos que você já traz consigo, né? Então, de outras atividades. Deixa eu só fazer aqui um pequeno corte para a gente chamar o intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso papo. Ótimo. Certo, gente? Não saia porque a gente volta já já. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Listênio Alves e estou com você no Ponto de Vista. Segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã. Muita informação, prestação de serviço na sua melhor companhia da hora do almoço. Nosso encontro marcado de segunda a sexta às 11 da manhã. Espero você! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala minha galerinha, eu sou Wanderson Araújo, vocalista do Forró Mastruz com Leite e eu também estou juntinho com a galera da Sertão TV. Sertão TV, feita para você. Menino, assaltaram a Casa da Moeda? Mentira! Oxe, o pior, uma ruma de caba vestido uns macacão vermelho, umas máscaras engraçadas. Tinha até um professor no meio do furdunço. Valha-me Deus! E era o povo de fora, viu? Um tal de Berlim, Toque, Baturité, Quixadá. Mulher, deixa de conversa. Isso aí é uma série da Netflix que eu assisto. Grandes histórias pedem conexões incríveis. Na BrisaNet você assina 200 mega e leva 300 mais Netflix por R$ 129,99. Assine agora. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Trabalho que dá dignidade. Com os programas sociais do governo do Ceará, o dia a dia na casa da Dona Isabel mudou para melhor. Hoje tem comida na nossa mesa e gás pra gente cozinhar, né?
Hoje, programas sociais como o Auxílio Catador e o Vale Gás, criados durante a pandemia, viraram políticas permanentes que, junto com o cartão Mais Infância, garantem mais dignidade à família da Isabel e ajudam no combate à desigualdade social em todo o estado. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Sertão TV, feita para você. Surgiu a dúvida? Quer saber o que aconteceu? Acesse Quixeramobim agora. Simples, prático, objetivo. Com um só clique, você sabe de tudo. Quixeramobimagora.blogspot.com. Seleção Contratação. A Cocalc permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente já somos mais de 4.000 colaboradores que, com dedicação e compromisso, construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do CineDT de Quixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são: ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalc, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalc. Esse é o Torrão Nordestino. Lembrando a você que nós estamos aqui na Sertão TV todas as sextas, a partir das 8 horas da noite e aos domingos. O programa é retransmitido nas ondas da AM 840, Rádio Campo Maior, aqui de Quixeramobim, certo? Hoje a gente está batendo um papo aqui com o Antônio Rabelo, ele que é design de joias e está contando aqui pra gente a trajetória dele desde que ele teve o primeiro contato com essa arte até ele tornar quem hoje ele é, produzindo a sua própria marca, né? Então, Rabelo, dando sequência nesse desenvolvimento que você vinha fazendo aí, parou lá a venda de cachorro-quente, de sanduíche, e aí meteu as caras para valer mesmo. Exatamente. E aí eu retorno para Quixeramobim, monto aqui essa oficina de máquina de escrever, de mimeógrafos e tal. E logo depois eu começo a trabalhar com planta nativa da região, os cactos, essa coisa toda, e comecei a desenvolver assim, bonsai com planta nativa da região. Isso foi uma coisa bem legal. E que tornava o trabalho da gente assim, bem interessante para as pessoas que vinham de fora, de outras cidades, que queria levar um brinde, um presente para alguém, alguma coisa. Então foi se tornando bem interessante por conta disso. E nesse meio, que plantas você usou nativas? Rapaz, juazeiro, algaroba, tudo, jurema, tudo virou bonsai, rapaz, uma coisa. Você ainda tem? Tenho várias na minha casa, adoro, sou apaixonado por isso. Hoje, claro, tenho como hobby, faço as minhas plantas, tenho muito cuidado, assim, já estão comigo há quase 30 anos, então eu adoro, faço isso por prazer. Só que isso foi levado muito a sério e era uma atividade que realmente sustentava a minha família e essa coisa toda. E dentro disso eu tive a oportunidade de me descobrir como escultor e aí eu fui me aprofundando, não é? Nas minhas possibilidades. Assim. A partir dali, do momento que eu vim para Quixeramobim, comecei a desenvolver meu trabalho, eu passei a achar que tudo era possível. Em um determinado momento, uma pessoa me fez um desafio e eu fiz uma escultura para ele. Esse desafio me surpreendeu porque nem eu sabia que eu tinha capacidade de fazer aquilo e a partir daquele momento, eu abri uma porta muito, muito bacana para esse entendimento das coisas. E a partir dali eu passei a acreditar que eu sou capaz de fazer qualquer coisa desde que eu me dedique, tenha realmente a vontade e o interesse.
E como eu desenvolvi essa coisa da escultura, já foi mais uma informação que veio a agregar para essa ideia da joia, né? Conheci a joalheria em 2002, num curso dentro da minha oficina, um curso de design de joia, que na realidade era um curso de design para lapidação. E aí eu me apaixonei por essa coisa do desenho da joia e eu resolvi, eu digo, pô, vou fazer isso aqui. Eu não vou só produzir a lapidação para outros centros, eu quero fazer tudo no Quixeramobim. Vou produzir a lapidação, vou fazer a joia, vou fazer tudo aqui. E a partir daí... Você só não faz a extração, né? A extração... Rapaz, a extração é uma coisa interessante porque a gente acaba fazendo também. Né? Porque para você ter uma ideia de extração, olha, como eu falo de agregar valor, como eu falo de sustentabilidade, eu desenvolvo joia a partir de qualquer coisa, de madeira, de palha, de pedra do rio, sabe? Vou lá no rio, cato cascalho, encontro pedras lindas. Então, para mim, o interessante disso tudo é a estética, é o valor final, né? Como eu tenho ali o resultado desse trabalho. Não estou muito preocupado com quanto vai custar cada coisa, isso para mim é o de menos. Assim. O mais interessante é saber que eu posso desenvolver uma joia interessante que pode chegar em qualquer lugar e que pode ser feita com materiais simples, mas que muito belos e que muito, assim, exclusivos também, né? Por estar na natureza. Exatamente. Então isso acaba sendo uma coisa bem interessante. Até porque a nossa caatinga, né? Ela é um bioma ímpar. Exatamente. Você não vai encontrar materiais dos que nós temos aqui disponíveis para a gente em nenhuma outra floresta do mundo. Né? Então aqui a gente tem muita coisa interessante realmente. E é a partir disso que o nosso trabalho inicia, né, cara? Essa coisa da produção da joia. A dificuldade acabava sendo muito grande porque a gente estava iniciando uma coisa que não existia tradição disso na cidade. Então, como não existia mão de obra para isso, tudo teve que ser formado lá, teve que fazer as formações. Exatamente. Então, todas as pessoas que estão na fábrica hoje acabaram desenvolvendo esse saber lá dentro mesmo da oficina. Por isso torna o nosso trabalho tão assim peculiar, porque a gente tem uma forma nossa de fazer. Inclusive eu gosto de inventar ferramentas, equipamentos para poder produzir essas joias. E isso acaba dando uma exclusividade ainda muito maior, porque tem joias feitas por nós que fica muito difícil de copiar realmente, porque a gente acabou desenvolvendo uma ferramenta específica para desenvolver aquilo. Então, para que uma outra pessoa faça semelhante, ele também tem que desenvolver essa mesma ferramenta para poder produzir isso. Então, acaba se tornando um pouco... Você criou uma espécie de senha para... Mais ou menos isso. O camarada para fazer do mesmo jeito, ele tem que acessar pela senha, né? Ele tem que ter a senha para poder entrar. Né? Que tipo de pedras você mais utiliza aqui? Aliás, qual os tipos de pedras que a gente tem disponível aqui, né? E como é que você faz essa seleção? Tem uma pedra que é melhor de trabalhar, tem uma pedra que é mais dura, mais complicada, como é que Berilândia, toda essa região, Coque, Berilândia, Solonópolis, toda essa região é uma região de pegmatite. Então, em toda essa região, você vai encontrar uma quantidade absurda de minerais. Inclusive, essa é uma das regiões que existe uma maior variedade de minerais no subsolo, justamente por conta disso, né? Que são pequenos veios onde essas rochas se formaram e tal. Então, aqui na Berilândia, a gente tem água marinha, turmalina, o cristal, né? E toda a região, ametista, citrino. Então, você acaba encontrando muita Tem uma que é escurinha, preta, assim... Pronto, turmalina. É turmalina. Turmalina. Interessante, para que você entenda um pouco sobre os valores, né? Normalmente as pessoas têm muita curiosidade com relação a valores. Aqui a gente extrai turmalinas e essas turmalinas elas têm uma variação de cor bem interessante. A turmalina ela chega a ter mais de 1.600 variações de cores, sendo que o valor ele é determinado pela pureza da pedra, né? Pela transparência, pela tonalidade da cor da pedra. Então, tudo isso são fatores que vão determinar os valores disso. Mas só para você ter uma ideia, eu já peguei numa turmalina do tamanho de uma unha que colocaram na minha mão, um azul neon, que custava R$150 mil. Então, são valores
né, absurdos, que fogem muito da nossa realidade. Né? E eu prefiro fazer joia com espinho de mandacaru, que é mais fácil, a gente vai ali tirar. E ele nasce de novo, ano que vem, já está lá bonitinho, e aí eu acho isso bem interessante, sabe? E como é quais joias você já produziu com o espinho? Espinho, olha, eu tenho várias peças, eu desenhei uma coleção inteira, são anéis, brincos, colares enormes, sabe, pulseiras, todos com espinho. Todos desenvolvidos com espinho de chique-chique e prata. Então, é uma forma bem interessante de dar valor a esses materiais. E, assim, são materiais belíssimos, assim. Pra você ter uma ideia, essa joia de espinho de chique-chique, ela tem uma estética tão interessante que uma vez ligaram para mim e falaram: ô, Rabelo, tem uma joia tua na novela, parabéns. Eu digo: mas eu não mandei nada para novela. Que novela? Na Globo. Eu digo: não, aí é que não é mesmo. Agora que não é mesmo. Não mandei nada para a Globo. E no outro dia eu fui realmente ver e estava lá a Érica Januzzi, estava usando isso na novela, não lembro o nome da novela agora, rapaz, mas era uma novela onde ela era juíza e ela estava numa transição assim muito importante dentro da novela, foi um momento de ascensão muito importante para ela, para o personagem. E eu achei interessante que ela foi usando uma joia de espinho de mandacaru feita lá no Sabonete, que conseguiu chegar numa novela da Globo sozinha, sem que eu pagasse um centavo, e ela foi primeiro que eu nem sabia que ela estava lá. Então isso para mim foi fantástico, porque provou que o que a gente faz é relevante, que a joia que a gente produz hoje lá no Sabonete, ela é capaz de chegar em qualquer lugar do mundo, como a gente tem joia no Japão, tem joia em tudo quanto é lugar do mundo. A produção de joia artesanal e essa coisa de desenvolver o meu próprio desenho, dar essa característica, foi muito interessante, sabe? Porque faz com que isso tome uma outra dimensão e que a valorização disso seja bem interessante, o olhar das pessoas. E fica um trabalho bastante autêntico, né? Eu acho, cara, sabe? Eu acho que essa autenticidade é o que realmente vale a pena, sabe? A gente está fazendo, não só fazendo uma joia, mas a gente está fazendo história, a gente está contando a história do nosso povo, a gente está falando de uma época, né? E essa joia nossa, ela transcende essa coisa do tempo, sabe? Da moda. Eu acho que eu fabrico joia para ser joia a vida inteira. Ela não Das pedras, qual foi a pedra assim, mais rudimentar que você já utilizou? Rapaz, eu já usei... Turmalina, Pronto. Turmalina. Eu usei pedra de calçamento. Paralelepípedo. Paralelepípedo. Foi cortado paralelepípedo e feito uma lapidação. Dentro dessa coisa da lapidação você consegue agregar um valor estético tão interessante que ela acaba se tornando uma joia de valor agregado muito, muito interessante por conta das cores, das características que esses materiais têm, que são assim bem interessantes quando você aproveita essa lapidação para realçar esses detalhes, essas coisas. Então não é porque... Acredito que seja o design, ele trabalha exatamente em cima disso. Exatamente, né? É porque a gente tem... O tipo de material, né, alinhado a determinadas formas. Exatamente. Né? E como você pode melhorar essa estética a partir do desenho? Esse aqui é o grande lance. Por isso que quando você falou do design, do joalheiro e tal, eu te digo o seguinte, que o design de joia está mais ligado a essa coisa da construção, né? da estética, da mecânica da joia, de como isso vai acontecer. E o joalheiro é mais o cara que executa aquilo que, né, tem ali de ideia, de processo. Claro que o joalheiro também pode ser um design, só estou falando que são outros processos, né? Um pouco diferente. Como lá na fábrica, às vezes o pessoal diz: pô, Rabelo, mas tu é o que mesmo? Tu é design de joia, tu é joalheiro? De cara, eu não sei ainda. Assim, eu fico toda hora tentando achar uma coisa para mim, porque eu faço tudo ao mesmo tempo, então eu não tenho como saber o que é que eu sou agora. Eu sou o que o estado de espírito está deixando nesse momento. Vamos chamar o nosso intervalo de novo? Daqui a pouquinho a gente volta e aí a gente vai lançar esse desafio para o pessoal aí de casa saber. Aí você explica depois mais detalhadamente isso que você começou agora entre o joalheiro, o ourives e o design, certo? Gente, a gente volta já já.
Quer mostrar o trabalho da sua banda, do seu grupo ou seu talento individual? Entre em contato com a produção da Sertão TV e agende a sua participação no Amigos da Música. Espaço aberto para as riquezas da nossa região. O seu talento. Telefone ou WhatsApp 88 988 83 7213. Vem pro Amigos da Música. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá, pessoal! Eu sou Adriane Saldanha e estou ligadinha na Sertão TV. Feliz demais por saber que agora temos uma TV no coração do Ceará para mostrar a nossa gente. Sertão TV, feita para você. Menina, você viu aquele bofe que chegou esses dias aí no salão? Quem, criatura? Que salão? Minha filha, um deuso. O homem é lindo demais, mas parece que ele só quer saber de Dafinha. Que Dafinha, rapaz? A bonitona. Você não assiste Bridgerton, não, é? Assisto sim. Só não sabia que você agora era leite fofoqueira. Grandes histórias pedem conexões incríveis. Na BrisaNet você assina 200 MB e leva 300 mais Netflix por R$ 129,99. Assine agora. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Seu filho tem direito ao melhor. É por isso que a Luz do Saber oferece qualidade de ensino com uma equipe docente preparada para formar crianças e jovens com disciplina, consciência e conforto. Estamos localizados na Rua Dom Quintino, número 173, no centro de Quixeramobim. Essa é a Luz do Saber. Há 25 anos, vivendo e aprendendo. Há mais de 20 anos, a OdontoArt cuida da assinatura dos seus momentos mais felizes. Até hoje, foram milhares de usuários, quase 1 milhão de atendimentos por ano. Nossos planos conquistam a confiança de milhares de famílias e de empresas que prezam por um atendimento diferenciado e de muita, mas muita qualidade. Tanto pela nossa rede de clínicas próprias, quanto pela nossa ampla rede de dentistas credenciados. Agora chegou a hora da OdontoArt atuar em escala nacional. Estamos expandindo para todo o Brasil. Nos preocupamos em estar sempre disponível e com uma OdontoArt perto de você. Somos especialistas em planos odontológicos e oferecemos um plano feito para você e sua família. Venha para a OdontoArt. Venha fazer parte dessa família. OdontoArt. Planos odontológicos. Muito bem, já de volta com o Torrão Nordestino e o desafio do Deixa-me Ver Se Tu Sabes de hoje é exatamente sobre o grande ourives, sobre o joalheiro, sobre o design de joias, mas afinal de contas, deixa-me ver se tu sabes qual a diferença entre o ourives e o design de joias. Você sabe? Então responde aí pra gente. Deixa-me ver se tu sabes. Qual a diferença do ourives para o design de joias? Sei não. Deixa-me ver se tu sabes. Qual a diferença do ourives para o design de joias? Não tenho a mínima ideia. Qual a diferença entre ourives e design de joias? Maria. Qual a diferença de quê?
do ourives para o design de joias. Voo livre? Ourives. Ourives? O que é isso, né? O que é isso? Ourives. Qual é a diferença entre o ourives e o designer de joias? Bom, a diferença, na minha opinião, é que o ourive é aquela pessoa que vende os ouros, né? Que já recebe o ouro pronto e vai vender para as pessoas. E o design é o que faz o desenho da joia, faz a joia, né? Ele faz o desenho, ele depois monta a joia para o ourive vender. Qual é a diferença entre o ourives e o designer de joias? O design, ele elabora o desenho e o ourives, ele monta a joia. E aí, mas Rabelo, mas na verdade, qual é a diferença mesmo do ourives para o design de joias? Olha só, como eu te falei, essa coisa do design está mais ligada à forma, né? Essa coisa do desenvolvimento da ideia, do desenho, né? Da estética. Então... O design seria o que a gente poderia comparar como se fosse o arquiteto. Exatamente, é o desenho, a construção daquilo tudo, né? E depois o joalheiro, né? Ele executa... O joalheiro seria o engenheiro civil, né? Exatamente, ele executa essa ideia. Mas é claro que um joalheiro pode ser designer, design pode ser joalheiro, são dois saberes, né? Que andam muito próximos, assim. E normalmente... Um dá continuidade ao outro. Exatamente. E, assim, normalmente, muitos joalheiros também são design por conta desse conhecimento, né, que tem da produção da joia. Ele sabe exatamente o que colocar, onde colocar, como fazer tudo isso. Então, isso acaba sendo um caminho fantástico, assim, para o desenvolvimento, né, do desenho e tal, essa coisa toda. Toda uma magia, né? Exatamente. Por trás de tudo isso. Mas o Rabelo trouxe aqui algumas peças para a gente mostrar para vocês aí de casa. Primeiro vou mostrar essa joia, um bracelete que é inspirado nos cactos, né? Nessa forma do chique, né? Assim, da maioria desses cactos que a gente tem aqui na nossa região. Aqui foi utilizada uma pedra que veio da Berilândia, né? Um berilo de água marinha. É uma pedra bem bonita, bem interessante, que tem uma tonalidade de cor bem interessante. E, assim, é um material que eu adoro trabalhar por ser daqui da região. O desenho aqui do bracelete, exatamente, ele realmente lembra a gente acaba os galhos da nossa vegetação, né? Exatamente. Engraçado que a inspiração para esse trabalho, ele aconteceu lá na curva da barragem. Eu ia passando um dia à tarde, quando eu olho assim para cima, eu vi a silhueta dos cactos, né? Assim, na luminosidade do sol. E aí eu disse, pô, eu tenho que fazer uma joia para isso. E acabou surgindo esse bracelete, que ficou uma peça bem legal. E com ela a gente já fez uma coleção inteira, né? Chegou a desenvolver uma coleção inteira. Aqui eu tenho um outro material, que é uma peça produzida com hematita. É também uma pedra aqui da região. É, uma pedra, um minério meio ferroso. Certo. E que dá uma lapidação bem bonita, bem interessante, né? Por conta dessa tonalidade. É um anel? Exatamente. Esse é um anel, o nome é Rio das Pedras, foi inspirado no desenho do rio Quixeramobim, dos seixos rolados do rio. Então essa coleção, esse desenho também me rendeu uma coleção inteira. Chama Rio das Pedras, inclusive foi tema da exposição que a gente fez lá na Unifor em 2010. Foram 4 meses de exposição, foi uma coisa fantástica, mais de 35 mil pessoas viram a exposição. Foi muito legal. Sucesso total. E acabou falando muito bem do trabalho da gente. Quando você compõe as coleções, em média, quantas peças você fabrica para cada coleção? Olha, eu não gosto de assim, determinar essa vai coisa. De acordo com a coisa estiver fluindo, né? É porque funciona assim, algumas joias, elas não deixam de ser vendidas nunca. Teve joias que eu desenhei há 15 anos atrás e que elas ainda vendem, assim. Porque eu não faço joia preocupado com o tempo, com a moda, eu não tenho muita preocupação com isso. Eu acho que por isso que a nossa joia, ela sempre é moderna, porque ela fala de uma coisa
É muito real, ela fala da nossa vida, do nosso lugar, das nossas coisas. Então esses elementos são reais agora e para sempre, né? Eu acredito muito nisso. Então quando eu desenho as joias, eu desenho com essa ideia, com essa filosofia. E isso acaba funcionando muito bem. Um exemplo, essa joia feita com espinho, né? Esse aí tá muito bonito. De Mandacaru, onde a gente trabalha esses degradês, né? Essa mistura de cores, né? Essa coisa toda. Então isso eu adoro. Se você perceber aqui, vai estar todas as tonalidades de cor de pele que você possa imaginar. Então isso para mim é espetacular, sabe? É como fazer uma poesia, aproveitando esses materiais. Olha, esse colar ele é feito usando também essa ideia, e aí você tem um monte de fonte de inspiração, né? A lua, né? E as cores do sertão, essa coisa toda. Então, esse degradê do espinho ficou muito, muito bom mesmo. Ele é muito interessante, acaba tornando essa joia bem exclusiva, sabe? O seu material desenvolvido aqui, eu já pesquisei bastante, eu não encontrei ninguém fazendo trabalho com espinho. Rabelo, você falou que o valor do objeto não é o que está em primeiro plano, é secundário. Mas eu acredito que todo mundo de casa deve estar curioso para saber quanto custa, por exemplo, esse colar como esse. Esse colar aí com o espinho de Xique-Xique ou Mandacaru esse? Esse é Xique-Xique. Esse colar ele custa R$3.000. R$3.000. Ah, Rabelo, o que é que determina o valor? Primeiro, a exclusividade por ser produzido aqui, por ser produzido por mim. Segundo, a produção que é completamente artesanal, então uma peça como essa, ela tem um tempo de produção muito demorado. Uma outra questão é com relação aos espinhos, né? Embora você veja o espinho e diga, pô, mas isso é muito barato, né, Rabelo? Espinho você tira em qualquer lugar, só que não é tão assim. Né? Esses espinhos, eles são selecionados um a um, são retirados pelo tamanho, pela espessura, depois são selecionados por tonalidade de cor. Eles passam por um processo de acabamento, onde é feito um a um, lixado, raspado à mão. Tá entendendo? Então, isso acaba, assim, determinando esses valores, né? Quanto pode ser cobrado por uma joia como essa. Então, dessa forma, além, claro, do valor, do peso, do material que é utilizado, essa coisa toda. E como eu adoro utilizar peças fortes, assim, né? Fazer peças, né, bem robustas, para que isso possa durar muito tempo, possam ser joias, né, que se possam ter por vários anos sem ter problema, que possam ser limpas várias vezes e sem apresentar nenhum problema, até porque as joias que a gente produz, eu fico brincando, eu digo, olha, tem uma garantia que vale até enquanto o Rabelo estiver aqui nesse chão, certo? Eu garanto que essa joia não vai ter problema, e se tiver, a gente dá um jeito, conserta, limpa, faz alguma coisa. Eu adoro fazer isso lá na fábrica, até porque as joias, elas representam o nosso trabalho, então é interessante que elas estejam realmente bonitas, né, e desempenhem esse papel. Estão muito, muito, muito lindas mesmo, e representando muito bem a Caatinga, o nosso... Exatamente. Né, que o deserto, o rio, mas também lembra o Mandacaru também, né? Também. Então, enfim. Então, essa coisa da natureza, ela está muito presente nos desenhos que a gente desenvolve. Essa pedra aqui, ela está me lembrando, sabe o quê? Uma frutinha do mato chamada chumbinho. Não sei se você chegou a comer. Já comeu chumbinho? Sim, já. Né? Parece muito. Parece muito. Né? Essa pedra, a gente tem muito ela lá na barragem, ali ao redor da barragem. Você encontra muito dessas pedrinhas assim escuras no chão. É muito comum esse material aqui na região, mas acaba, depois de lapidado, você tem um efeito muito interessante. Muito bem trabalhadas, né? Um toque de minúcia muito exclusivo mesmo. Muito obrigado. Vamos para o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Rabelo e suas histórias. Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Alves e o nosso encontro é sempre de segunda a sexta-feira, de 7 às 9 da manhã, aqui no Sertão Conta Mais. As principais notícias do estado e da nossa região. Eu espero por você.
Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Gente, sou Carolzinha Sanfoneira, estou aqui na sua Sertão TV, a emissora do povo, e quero falar para vocês que quero mandar um abraço para toda a galera que assiste a Sertão TV. Um abraço para todo mundo. Sertão TV, feita para você. Soube do boyzinho que sumiu? Que boy, pô? Um pivete aí que tava andando de bike com os outros pivetes e de repente escafedeu-se. Foi não, homem? Diz até que foi coisa do demo. Mas aí chegou outra piveta toda arrochada, soltando os poder pelas mãos. E meteu foi peia no bicho. Isso tá parecendo cor de outro mundo, vice? Do mundo invertido. Grandes histórias pedem conexões incríveis. Na BrisaNet você assina 200 mega e leva 300 mais Netflix por R$ 129,99. Assine agora. Agora contamos com um self-service delicioso com uma variedade no cardápio. Temos café da manhã de 7 às 10h30, almoço de 11 às 14 horas e o lanche da tarde a partir das 14h30 às 21 horas. Então não deixe de vir conferir. E lembrando que nossa loja funciona até às 22 horas. Vem para o supermercado Super para você, amar é acolher. Sertão TV, feita para você. Esta é a Canudos FM 106,7, emissora pertencente à Fundação Canudos, integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM, a que fica. O que é ter saúde para você? Para mim, ter saúde é viver com qualidade, assim como se vive na minha cidade. Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor. Todo mundo tem dentro de si um lar. Corpo é casa, que temos que cuidar. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior. Esse é o Torrão Nordestino, diretamente da Sertão TV, canal 180 da BrisaNet. Me responda uma coisa, vocês gostaram das peças que o Rabelo fabrica? Gostaram? Gostaram mesmo? Porque eu estou maravilhado. Fiquei encantado e impactado com essa coisa aqui do uso do chique-chique. Sabe? Quando você falou no início que fazia joias com o chique-chique, eu fiquei assim, caçando como é que ele usa esse espinho, né? E aí, fantástico, fantástico. Então, vamos acompanhar um pouquinho do processo de produção, de fabricação dessas peças maravilhosas que o Rabelo confecciona lá. Vamos dar um passeio na oficina dele, não é isso, Rabelo? É isso, certo? Então, no meu Torrão Tem de hoje, traz isso, o processo de produção dessas peças tão bonitas que levam o nome do Quixeramobim para o mundo. Vamos acompanhar. Então é isso, amigos do Torrão Nordestino. Hoje nós viemos fazer aqui o acompanhamento do passo a passo da construção dessas joias lindas que vocês acabaram de ver aqui no Museu Antônio Rabelo. Vamos acompanhar as maravilhas que tem aqui, os processos de construção, ver que tipo de pedras eles utilizam, enfim, todo o passo a passo na confecção dessas joias que já estão mundo afora, aqui direto da nossa cidade de Quixeramobim. Então aqui o nosso grande Rabelo nos recebendo. Rabelo, você, como é aqui o patriarca do ambiente,
você é quem vai nos conduzir aí. Por onde nós vamos iniciar aqui o nosso passeio, meu irmão? Ótimo, joia. Olha só, vamos começar com essa exposição. Essa exposição, ela faz essa importante construção e reorganização do tempo para mim, né? Porque como a gente fez uma certa cronologia e usou as fotografias, né? Desde a infância, né? De todo o percurso que a vida me deu prazer de viver. Então a gente colocou aqui de uma forma em que conta um pouco da história do Rabelo e como eu me encontro com essa coisa da arte, como eu me encontro, né, com a joalheria, com o desenho e tal, e fala um pouco dessa história realmente. Então a ideia é que a exposição, ela tanto fala de mim, né, quanto fala desse saber, né, e como eu cheguei a produzir essas joias e como eu faço esse processo agora, como é esse processo de construção. Mas ele começa aqui, né, com a exposição falando 74, falando exatamente de quando meu pai e minha mãe chegam aqui em Xeramobim, que eu nasci aqui em 74, a minha vida inteira foi abraçado, né, com essa cidade, assim, estudei escola pública, sempre fui muito apaixonado pelo Xeramobim e pelas pessoas da cidade, sabe? Sempre, assim, me dava muito bem com as pessoas, então a cidade para mim sempre foi muito acolhedora, né? Depois eu conheço a minha esposa lá em Tauá, a gente, né, casou e, assim, eu sempre tive uma relação muito boa com o Xeramobim, acabei sempre na intenção de retornar, né, para Xeramobim, de poder viver em Xeramobim. Nessa época a gente casou, mas morava lá em Tauá. E aí, depois de um tempo eu volto para Xeramobim e aí acaba o projeto das escolas, cara. A escolaridade também era muito pouca e eu tinha que se virar com o que tinha realmente. Acabei indo para a rua vender sanduíche, foi uma época bem interessante. Você era um bom vendedor de sanduíche? Rapaz, eu me considerava um bom vendedor, assim, se não foi eu aprendi a ser, né, cara, porque eu tinha que realmente fazer aquilo, tinha que vender. E assim, eu aprendi muita coisa aí, antes eu não era possível. Que tem um pouco de quando a gente começa a trabalhar com a joalheria, né? Que vem dentro dessa época. A gente fez um curso que o Sebrae trouxe junto com a dona Renata Gereissati, essa senhora que é Maria Lúcia Barbosa, que é design de joia lá de São Paulo, uma pessoa fantástica, que ensinou muito, né, sobre essa coisa de ver os materiais que a gente tinha na região, aprender a valorizar tudo isso que a gente tinha aqui. E foi muito engraçado poder ver as coisas dessa forma, porque a gente começou a ver o mundo de uma forma completamente diferente. A partir desse estímulo, dessa descoberta, né, da possibilidade de produzir joias, a gente faz a primeira exposição de joias que aconteceu lá em São Paulo, que foi Joias da Cor do Brasil, uma exposição fantástica. E assim, foi realmente para provar o potencial que a gente tinha, que era interessante, a produção das joias que a gente fazia, que tinha a ver com a moda, que era conceitual realmente. Então, assim, foi muito legal essa oportunidade. E aqui eu tenho esse espaço que foi criado para dar aulas aqui, né? A gente criou para falar sobre mineração, sobre o impacto ambiental do processo de mineração. É o Poço da Mina, é um lugar meio lúdico, assim, que faz a gente imaginar um pouco de como é esse processo de mineração. E aqui embaixo a gente tem uma pequena sala de aula, né, que a gente usa aqui para dar algumas oficinas e tal. Rabelo, na sua fala a gente identifica com muita facilidade essa conexão que você procura buscar e que está muito presente no que a gente pode observar quando você vem narrando a sua história, quando você fala das joias que você confecciona. Essa magia que você encontra no trabalho, em função do melhoramento da pessoa humana, certo? Você consegue, isso está presente também nas suas aulas,
os cursos que você leva para os alunos, os seus funcionários, os seus colaboradores, as pessoas que se envolvem de alguma maneira nesse trabalho, elas conseguem absorver esse sentimento que você traz tão vívido? Eu acho que os sentimentos, eles realmente são sentidos, sabe? Então, quando você oferece a alguém um determinado tipo de sentimento, você pode ter certeza que você vai ter uma coisa boa em troca, né? E eu acho que isso funciona muito bem aqui. Eu acho que eu consigo realmente ver com que as pessoas realmente sentem esse tipo de sentimento, que tem esse mesmo prazer. Acaba desenvolvendo, na realidade, tanto uma forma de ver o que está ao seu redor como material, mas quanto ver o que está como imaterial também, como sentimento real, né, que envolve você. No meu caso, o que me move aqui é a paixão por essa cidade, sabe, cara? Por esse espaço, pelas coisas que eu faço, pela importância que eu dou para essas pedras, os meus espinhos de mandacaru, a preservação de cada plantinha, de cada coisa, que eu acho que isso é o que vale a pena realmente, sabe, Félix? Eu tenho 48 anos, eu tive o prazer de viver muita coisa. E assim, eu passei a perceber que as coisas mais interessantes da vida, ela não se compra com dinheiro, certo? O dinheiro não paga as coisas mais interessantes que eu já senti na minha vida. Teve momentos que eu estava com o bolso cheio de dinheiro e não estava satisfeito. E teve momentos que o mundo estava desabando e eu estava morrendo de rir, sorrindo e feliz. E eu passei a acreditar depois disso que a felicidade, o sucesso, ela está em você, no que você espera de você mesmo, no sentimento que você tem com as coisas. Então é isso. Por isso que eu falo que isso aqui é a minha Disneylândia, né? É porque eu consigo fazer daqui o meu espaço de satisfação. Bom, agora a gente vai adentrar aqui na oficina, onde as peças são realmente trabalhadas. Rabelo, por favor, nos conduza de novo aí, meu amigo. E aqui funciona a lapidação, né, onde é feita a produção da lapidação das pedras. As pedras chegam brutas aqui. E aí aqui na serra a gente vai definindo a espessura, os tamanhos e vai fazendo os cortes. E aí até fazer uma formação para escolher a forma, a espessura e tal. E daqui a gente vem para esse espaço onde elas são realmente formatadas, assim. Aqui a gente escolhe o formato e vai alisando, dando a forma, aperfeiçoando aqui os detalhes, né? Para cada engraçado e interessante você ver essa variedade assim de tonalidades, né? De cor, cada pedra uma tonalidade diferente, um detalhe diferente. Então são essas características que tornam as joias daqui cada vez mais interessantes, assim, bem diferentes. São algumas peças que estão em construção. Nesse momento elas estão na bancada aqui para ser montadas, né? Estão finalizando o polimento para depois retornar aqui, fazer de novo o acabamento, e aí fica essa coisa do vai e volta. E ali eu tenho algumas peças que estão ficando prontas hoje, né? Agora. Então, bastante brilhosas. Aquela dali já está no ponto. E aí vão fazer a finalização. Ali ela ainda passa por outro processo. Aí ainda vão ser finalizadas ainda. Então, Rabelo, eu quero agradecer aqui em nome de todo mundo que faz o Torrão Nordestino, em nome dos nossos telespectadores, você ter aberto as suas portas, ter ido ao nosso programa e ter nos recebido aqui também, né? Realmente foi uma experiência maravilhosa, né? Recomendo demais que pessoas venham fazer visitas aqui, receber pessoal das escolas, tragam a garotada para ver como é feito esse trabalho aqui, para que eles aprendam um pouco e daí também comecem a inspirar os seus próprios desejos a partir da arte, que eu acredito seja o meio de inspiração mais saudável que existe, não é isso? Então, Rabelo, muito obrigado, boa sorte, sucesso aí com o museu, com suas peças, e a você do Torrão Nordestino, até o próximo programa, se Deus quiser.